Uhum. Tá. Então, a gente já agradece a presença de todos, os que estão, que já chegaram, os que estão entrando, é uma satisfação ter todo mundo aqui com a gente. A gente pede só que deixem os microfones desligados, porque pode interferir mesmo e atrapalha quem está falando e a gravação também. Então, depois a gente vai ter um tempo de perguntas, e se tiver alguma pergunta que seja procedente, a Dani vai estar separando para a gente ali também, e vai estar passando, se for uma coisa importante, a gente possa interromper, mas vamos deixar mais para o final para a gente poder estar conversando melhor. Então, a gente está assim, extremamente feliz de poder conversar com a Denise, e pelo jeito a gente já está querendo matar a saudade do presencial, que está difícil, né? Mas é tão bom se ver assim, se mexendo, eu disse para ela, porque a gente só vê estático nas redes sociais, fotografia e tal. Então, é bom de se ver assim, como gente se mexendo, conversando, tem um calor diferente, né? Então, a Denise é assim, uma pesquisadora e colega, assim, batalhadora dessa área, né? A gente reconhece muito o trabalho dela. Ela é psicóloga, é PhD em psicologia educacional, com ênfase em criatividade, superdotação, desenvolvimento de talentos, né? Pela Universidade de Connecticut, né? É professora titular do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e pesquisadora do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o nosso CNPq, né? Recentemente, assim, é um grande orgulho e uma grande satisfação, ela foi indicada e foi eleita presidente do Conselho Mundial. Então, o Conselho Mundial é o que congrega todos, o Conselho Mundial, quer dizer, para crianças talentosas e superdotadas, ele congrega todos os países do mundo, né? Cada país tem 3 delegados. Então, no Conselho Mundial desse ano, eu sou delegada a Jane Chagas e a Renata Muniz Prado, né? Nós somos em 3 representantes do Brasil. E eu acho assim, interessante que você volta para o Brasil, você tem direito de voto, tem direito de voto lá, né? Os delegados votam também, escolhem o comitê, escolhem. E é interessante porque a gente não tem, para quem, vamos dizer, é uma coisa que sempre me intrigou. Eu chego no Brasil, ia lá, votava, e depois eu digo, para quem que eu presto conta do que eu votei? Ninguém se interessava em saber o que eu tinha votado, o que era o Conselho Mundial, né? Então, parece que são 2 coisas muito estanques. Aí eu digo, se fosse uma comitiva do Brasil com 40 pessoas ganhando jeton e ganhando diária, mas tinha uma porção de gente candidato para ser delegado do Brasil, né? Então, você vai por tua conta, tudo bem. Então, é um esforço muito grande a caminhada para chegar a um patamar que a Denise chegou. E um orgulho muito grande para o Brasil, que nós temos 3 delegados e temos uma presidente do Conselho, hoje, dizer, representando o Brasil, batalhando pela superdotação no mundo, internacionalmente, né? E trazendo as informações mais adequadas para todos nós. Alguém falou que ficou baixinho? Vamos ver o que é o negócio do meu som aqui, já dou uma olhada. Então, Denise, você pode se apresentar, a palavra é tua, é uma satisfação enorme estar com você, não tem como agradecer. Então, vamos tentar, né, fazer o melhor possível agora. Tá ótimo. Maria Lúcia, muito obrigada pelo convite. Agradeço, né, essa recepção calorosa de sua parte, da sua equipe no IDODAP, né? Já conheço seu trabalho de longa data, né? A gente estava até conversando antes aqui, e é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a minha experiência, compartilhar um pouco do conhecimento sobre o desenvolvimento de talentos no contexto mundial, né? E mais adiante da minha fala, eu vou detalhar um pouquinho mais o que é o Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas, né, para a qual eu fui eleita recentemente como presidente, tá? Bom, então agradeço e vou então compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente dar início. Pronto. Bom, então, né, talvez iniciando a minha fala, chamando atenção para o próprio conceito da superdotação, né? Primeiro,
quando a gente fala o que é superdotação, como definir, como conceber, qual é o melhor termo para se referir a esse fenômeno, né? Sem dúvida nenhuma, e vocês vão ver ao longo da minha fala que as concepções e as terminologias, elas variam de cultura para cultura, né? A gente não tem um termo que seja universalmente aceito ou uma concepção, um modelo teórico de superdotação que seja unanimidade, né? Nos mais diversos países do nosso planeta, né? Então, vai depender muito da cultura, né? O próprio conceito de superdotação, qual o termo utilizar, e a gente tem que lembrar que o próprio construto, né, superdotação, ele sofre influência de valores, tradições, crenças, fatores culturais, fatores políticos, históricos, né? Não é um conceito, não é um construto fixo, cristalizado, né? Que permanece assim ao longo da vida. Não, é ao contrário, é um construto dinâmico que vai se reorganizando, né? Onde características do indivíduo interagem com características do ambiente, e também quando a gente pensa nessas características do indivíduo, também a gente tem que ver de uma postura multidimensional, não é só a dimensão, por exemplo, intelectual, não é só a dimensão acadêmica, mas a gente também tem que se referir a esse indivíduo, entender, compreender esse indivíduo do ponto de vista do seu desenvolvimento social, do seu desenvolvimento emocional, em que contexto cultural esse indivíduo está inserido, quais as práticas sociais, as práticas familiares nos quais ele foi criado, para a gente poder, então, de fato, compreender como se dá esse processo de desenvolvimento de talentos, né? E aí, então, né, o meu tema de hoje, né, por que conhecer o que se passa em outros países, né? Qual é a relevância da gente conhecer o que está acontecendo em termos da área da superdotação em outras partes do mundo, né? Então, a primeira justificativa, o primeiro argumento que eu apresento seria porque nós ampliamos o nosso olhar e o nosso conhecimento sobre o fenômeno da superdotação, né? Então, a gente não tem uma visão limitada, uma visão estreita, a partir do momento que a gente abre, né, os nossos olhos, né, a gente amplia esse nosso olhar para o que está acontecendo em termos da educação, da identificação, do atendimento ao superdotado em outras partes do mundo. Também é importante porque nos permite nos mantermos atualizados em relação a estudos recentes, a projetos novos que foram implementados, né? Então, a gente está sabendo, tem condições de verificar, por exemplo, o que as pesquisas mostram em termos, qual é a melhor forma de identificar o aluno superdotado, qual a melhor forma de atender a família desse aluno. Então, é importante que as nossas práticas elas sejam baseadas em evidências científicas, né? Então, é uma interação, né, da experiência prática com a produção científica, né? Então, a gente saber o que está acontecendo em outros países nos permite nos manter atualizados. Também é uma oportunidade da gente se inspirar, né? Buscar fontes de inspiração. Então, por exemplo, eu encontrei assistindo, né, conhecendo o que se passa em determinado país, achei interessante como os pais são atendidos. Então, em que medida eu posso trazer isso para o meu país, para a minha realidade, né? Ou então, o que eu posso modificar dessa experiência que eu conheci para trazer para a minha realidade, né? Então, ou algum estudo que foi realizado num país mais desenvolvido que os nossos, será que a gente pode também realizar esse estudo no Brasil? Então, acho que também a gente conhecer o que se passa em outros países pode ser uma fonte de inspiração. E, de certa maneira, nos permite analisar o quanto já avançamos na área de superdotação no Brasil, né? Então, a gente tem esse parâmetro para ver o quanto que a gente avançou e o que mais a gente precisa fazer em termos da área da superdotação no Brasil, né? Então, delinear uma agenda de trabalho, né, com metas a curto, médio e longo prazo, né, que pode ser implementada no nosso país. E, finalmente,
é uma oportunidade também da gente estabelecer intercâmbios, parcerias, integrar redes, né, de pessoas interessadas em estudar esse tema, investigar esse tema. E agora, então, com a ajuda da tecnologia, né, esses intercâmbios eles se intensificaram, eles estão facilitados, né? Então, é importante, né, a gente estabelecer diálogos com pesquisadores, com professores, com educadores e outros profissionais que atuam em outros países com relação ao tema da superdotação. A troca de ideias, né, é sempre frutífera, é sempre produtiva. Bom, e eu começo, então, eu vou fazer um breve panorama do que está acontecendo em termos do atendimento ao superdotado em diferentes partes do mundo, né? E eu começo pelos Estados Unidos, porque, na minha opinião, é o país que mais tem investido no atendimento ao aluno superdotado e também na realização de pesquisas sobre o tema da superdotação, né? Então, vocês vão ver que vai ser o país no qual eu vou me alongar mais na minha exposição. Bom, então, começo destacando, né, que existem inúmeros centros de desenvolvimento de talentos, né, que oferecem especialmente programas de enriquecimento, mentoria, né, tanto nas escolas quanto também nas universidades. Tá? Claro que vocês sabem que nos Estados Unidos, né, cada estado tem uma legislação, tem as suas políticas educacionais, então, há estados que vão investir mais e outros menos na educação dos superdotados, né? Então, isso também vai ficar claro daqui a pouco para vocês, tá? O que a gente observa também que em muitos estados dos Estados Unidos, a implementação de práticas de aceleração nas suas diversas modalidades é muito comum. Não apenas o que a gente conhece mais tradicionalmente no Brasil, que é o pular série. Então, nos Estados Unidos, a gente vai se deparar com uma diversidade de modalidades de aceleração. Então, por exemplo, a criança que ingressa precocemente na escola, a criança que ingressa, ou o aluno que ingressa precocemente na universidade, e muitas vezes não é aquele aluno que está no meio do terceiro ano do ensino médio, não, às vezes é o aluno que está no ensino fundamental e que vai direto para a universidade, né? Alunos que fazem concomitantemente o ensino médio com a universidade, enfim, é uma série de modalidades de aceleração que a legislação norte-americana permite e que são implementadas em sala de aula, né? E tem estudos, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante, tem estudos que apoiam, né, que investigam quais são os efeitos dessas práticas de aceleração no desenvolvimento acadêmico, no desenvolvimento intelectual e no desenvolvimento socioemocional dos alunos que foram acelerados. Tá? Também há serviços de consultoria a escolas, né, e famílias. Então, é interessante, né, que não só as famílias são orientadas, mas as escolas também. Né? Como a escola deve atender esse aluno? O que eu faço com esse aluno? Né? E, sem dúvida nenhuma, abriga os maiores centros de produção de conhecimento sobre o fenômeno da superdotação no mundo. Né? Bom, eu começo aqui, né, mencionando o Renzulli Center for Creativity, Gifted Education e Talent Development, na Universidade de Connecticut, onde eu estudei, onde eu fiz meu doutorado. O professor Renzulli foi meu orientador, né? E, de fato, assim, mudou a minha vida em termos da minha concepção da superdotação, do tipo de trabalho que foi desenvolvido, do tipo de estímulo, né, que os alunos superdotados recebem a partir das propostas desenvolvidas nesse centro de pesquisa. Né? Então, eles oferecem treinamento a professores, programas de mentoria, e eles, mais recentemente, há cerca de alguns anos atrás, eles implementaram uma escola, que é a Renzulli Academy, na cidade de Hartford, na capital de Connecticut. Né? Essa é uma escola, né, que foi criada para a aplicação do modelo do Renzulli, não só da concepção dos 3 anéis, mas também de todo o modelo do School-Wide Enrichment Model, que é a aplicação de como atender esses alunos. Né? Então, essa escola ela foca especialmente em crianças
e adolescentes oriundos de famílias de baixo poder aquisitivo, de nível socioeconômico desfavorecido, no sentido de incentivar o desenvolvimento de talento dessas pessoas menos privilegiadas, né? Então, tem essa escola e, além de outros programas, e o diretor atual do Renzulli Center é o Del Sigli, né? O professor Del Sigli, que foi orientando, foi aluno de doutorado também do Renzulli Center, né? E atualmente ele é, então, o diretor do Renzulli Center. Bom, um outro programa ou uma outra universidade que tem investido maciçamente na educação do superdotado é na Universidade de Purdue, né, no meio oeste dos Estados Unidos. A Connecticut fica na região nordeste, né, da Nova Inglaterra, e na Purdue University ela fica no meio oeste, né? E lá eles têm o Gift Education Research and Resource Institute, onde eles, além da produção de conhecimento, da realização de pesquisas, eles também oferecem inúmeros programas para estudantes superdotados, crianças e adolescentes, né? Então, tem um programa de verão, tem vários programas de verão, inclusive um programa residencial, no qual as crianças elas ficam uma temporada no verão, que os estudantes da universidade estão de férias, né? Então, os alunos superdotados que são selecionados, eles ficam residindo nos alojamentos da universidade por algumas semanas e participam de várias atividades que são desenvolvidas de acordo com seus interesses, de acordo com seus pontos fortes, né? Tem o Super Saturday também, que são atividades que são realizadas aos sábados para crianças das mais diversas faixas etárias e também uma série de cursos de enriquecimento online, né? Atualmente, um dos pesquisadores que integra esse instituto é o professor Nilson Pereira, um brasileiro que mora nos Estados Unidos já há um bom tempo, realizou seu doutorado, inclusive, na Purdue University, e atualmente ele é professor, né, do staff dessa universidade, desse instituto de atendimento que oferece serviços ao aluno superdotado. Uma outra universidade também tem investido na superdotação é a Western Kentucky University, inclusive onde é a sede, né, onde fica localizado a sede do World Council for Gifted and Talented Children, né? E nessa universidade eles têm o Centro para Estudos para Superdotado, e a diretora é a professora Julia Roberts, atual presidente do Conselho Mundial, né? Eu assumo a partir de julho, e ela tem, eu tive a oportunidade, estive lá há cerca de 3 anos, né? E visitei os programas residenciais, né? Visitei o prédio onde os alunos de ensino médio são selecionados nas escolas de ensino médio e são convidados a residir na universidade e fazer algumas disciplinas de graduação, né, nas áreas de seu interesse, nas áreas de seus talentos, e eles, então, muitas dessas disciplinas que eles fazem na universidade contam, digamos assim, crédito, né, para o ensino médio. Então, eles fazem concomitantemente o ensino médio com a universidade, tá? E também eles têm vários programas onde os alunos selecionados eles têm a oportunidade de estudarem fora dos Estados Unidos, de fazerem visitas a outros países, né? Então, tem todo um planejamento, toda uma preparação, onde esses estudantes desse Residential Programs, eles têm a oportunidade de fazerem viagens para fora dos Estados Unidos. Bom, outra universidade também que tem investido na área da superdotação é a Johns Hopkins University, né? Também já tem uma tradição, né, em termos de programas que são ofertados ao aluno superdotado, especialmente no Center for Talented Youth, né? Eles atendem crianças desde o 2º ano até o 12º ano, ou seja, então desde a pré-escola até o ensino médio, né? E eles também têm disciplinas, né, onde o aluno ele tem possibilidade de
que eles chamam de Advanced Placement, do aluno já ser colocado numa disciplina mais avançada, num nível mais avançado, né? Online cursos, tem muitos cursos online, ao vivo também, presenciais, em várias áreas, né? Leitura crítica, matemática, ciência do computador e tecnologia. Denise, Oi. eu vou te interromper um segundo só para pedir para o pessoal que está com o microfone ligado desligar, porque tá dando interferência na sua fala. Elizabeth tá com o microfone. Isso, Elizabeth. Obrigada. Obrigada, Daniela. Bom, então, a Johns Hopkins, como eu estava falando, ela tem uma longa tradição, né, em atender o aluno superdotado. Eles tinham, né, ainda acredito que ainda tenham, um programa onde eles atendem os alunos com talento excepcional em matemática, né? E também nessa universidade, eles desenvolvem vários estudos longitudinais, ou seja, eles acompanham o aluno desde o momento que eles iniciam, geralmente na infância, né, em programas nessa universidade, e acompanham esses alunos depois na adolescência, na vida adulta, para verificar, né, qual o impacto desses programas de atendimento ao superdotado na vida adulta desse indivíduo, né? Então, tem vários estudos também nessa direção, e eu me recordo, na década de 90, eu atendi uma criança aqui em Brasília, um aluno, né, com características de superdotação, e que ele participou de vários programas de verão na Johns Hopkins University. Ele foi selecionado e participou de cursos na área de matemática, computação, né? E hoje, até onde eu sei, ele é engenheiro computacional, né? Eu acho que esse é o nome, da Google. Ele trabalha na Google, né? É engenheiro na Google. Bom, uma outra universidade também, que também muito famosa em termos de atendimento ao superdotado, é a Northwestern University, também no meio oeste, onde eles têm o Center for Talent Development. Então, eles também têm programas de verão para alunos superdotados, programas online, programas de final de semana, programas focados na liderança. A gente começa a observar agora que muitos programas nos Estados Unidos têm procurado focar no desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais, né? A preocupação com o desenvolvimento de líderes éticos, justos, democráticos, empáticos, né? Então, essa universidade oferece esse programa focando na questão da liderança, no desenvolvimento da liderança. Também oferece cursos de formação de professores, consultoria a escolas, consultorias à família. E a diretora é a professora Paula Ozevski Kubilius, uma grande pesquisadora na área, tem vários textos, vários artigos, livros publicados, então realmente é um centro que, além de atender o aluno superdotado, eles também têm uma intensa produção científica, muitos estudos são realizados nessa universidade. Um outro é o Belin Blank Center, na Universidade Iowa, né? Onde eles têm o Gift Education and Talent Development Center, né? Eles trabalham, então, por exemplo, com serviços de avaliação psicoeducacional, né? Então, o aluno ele pode ser avaliado nesse centro, aconselhamento psicológico, então, eu diria assim, é um centro que focaliza especificamente na questão do aconselhamento psicológico aos alunos superdotados. Um dos seus diretores, atualmente ele não é mais o diretor, foi o Nicolas Colangelo, que esteve conosco no Brasil em um dos congressos do Combrage, acho que foi no do Rio de Janeiro, ele esteve conosco, né? E, enfim, também é um grande nome na área da superdotação, ele foi diretor desse Belin Blank Center, e, eles trabalham, né, dando consultoria para estudantes superdotados da pré-escola à educação superior. Eles também fazem avaliação de estudantes com dupla excepcionalidade, de estudantes underachievers, orientação a práticas educacionais, em especial a questão da aceleração. É um dos grandes centros de pesquisa sobre a prática de aceleração, né? Eles têm o Acceleration Institute, e eles têm vários estudos sobre os efeitos
das práticas de aceleração no desenvolvimento acadêmico, intelectual, social e emocional do superdotado, né? Inclusive, muitos desses instrumentos estão disponíveis online para download, né? Então, quem tiver interesse é entrar, né? Então, eu percebo assim que nesse Belém Blank, o objetivo deles também é focar no desenvolvimento socioemocional do aluno superdotado, né? Então, o aconselhamento aos estudantes, o aconselhamento psicológico às famílias, né? E também orientação para a carreira, orientação profissional. Também tem sido uma preocupação desse centro, né? No sentido de orientar os estudantes superdotados acerca das suas carreiras profissionais no futuro. E a atual diretora é a Susan Assolini. Bom, saindo da esfera, eu poderia ficar aqui a noite inteira só falando dos Estados Unidos, né, gente? Porque tem muita coisa em muitos estados, né? Eu selecionei alguns mais conhecidos, os mais clássicos, digamos assim, ou os mais eminentes, né? E entrando, então, agora no outro continente, no continente europeu, né? Também é um continente muito amplo, né? Muito grande. E aí a gente observa que há diferenças, varia muito a questão do atendimento ao superdotado, dependendo de que parte da Europa isso está acontecendo. Então, quando a gente fala da Europa Ocidental, por exemplo, França, Holanda, Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo, né? A gente observa que sim, que tem se ofertado, né, atividades diferenciadas para o aluno superdotado, né? Então, o estudante, por exemplo, ele é permitido a ele seguir o currículo no seu ritmo, de acordo com as suas necessidades, né? E, ao mesmo tempo, de aprofundar em temas do seu interesse, de acordo com as suas habilidades, seus pontos fortes, né? Então, há uma preocupação desses países da Europa Ocidental em investir na educação do superdotado, né? Então, por exemplo, eu conheço o trabalho da Holanda, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, da Alemanha também, mais especificamente, né? E também eles investem muito em atividades fora da escola, como, por exemplo, competições, Olimpíadas, atividades artísticas, escolas de verão, também há a possibilidade de aceleração de estudos, né? E diversos centros de atendimento à criança superdotada. Então, por exemplo, na Holanda, né, nós temos lá a Red Bull International Training on High Ability, né? Ela é ligada à Universidade de Red Bull, né, em Nijmegen, na cidade de Nijmegen, e também é um grande centro na área de superdotação. Ele fornece, né, formação, uma espécie de um curso de especialização para as pessoas interessadas em ter uma formação, um título, né, na área de superdotação, para além do mestrado e doutorado. É uma comunidade internacional de especialistas em altas habilidades. A atual diretora é a professora Liane Hugven, que, por um acaso, é a presidente do Conselho Europeu para Altas Habilidades, né? Então, a Liane também é uma pessoa muito conhecida, com muitos trabalhos publicados, inclusive na área da aceleração, que é a área de expertise dela, né? Então, e existe na Holanda escolas também voltadas para o atendimento ao aluno superdotado, né? Em Portugal, a gente observa, né, programas de enriquecimento ofertados por associações que defendem a causa do superdotado, como, por exemplo, a ANES, que é a Associação Portuguesa, né, de Apoio ao Aluno, eles chamam sobredotados, eles não utilizam o termo superdotado, mas sobredotado, né? Então, a gente observa que há pesquisas, há estudos, né, mas que grande parte dos programas oferecidos aos superdotados são desenvolvidos, são implementados por associações que defendem a causa do superdotado, como, por exemplo, a ANES. Na Espanha também, né, em especial o Centro Huerta del Rey, cujos diretores, né, são o Juan Alonso e Yolanda Benito. O Juan Alonso, inclusive, foi presidente do Conselho Mundial há um tempo atrás, né? Então, eles têm um centro de atendimento ao aluno superdotado, no qual eles oferecem avaliação desse aluno, aconselhamento psicológico, grupos de apoio aos pais
e pesquisa. E eles também publicam uma revista, a revista Ideation, né, no qual temas, textos sobre superdotação são publicados. Por outro lado, é interessante observar, né, com relação ao norte da Europa, quando a gente fala especialmente dos países escandinavos, né, Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca, eu colocaria aqui, a gente não vê um investimento tão grande, ou especificamente na área da superdotação, né, eles não utilizam termos específicos que façam referência ao aluno superdotado, porque, de acordo com a política educacional, com a filosofia educacional desses países, as potencialidades de todos os alunos devem ser desenvolvidas, né? Então, não há, digamos assim, essa diferenciação. Esse é o aluno superdotado, então tem que ser uma prática voltada. É como se fosse naturalmente. Esse aluno aprende mais rápido, então o que a gente pode oferecer para eles, né? Sem necessariamente fazer uma referência ao termo superdotado. Isso tem mudado um pouco, né? Eu percebo alguns pesquisadores já começando a questionar em que medida isso está atendendo, né? Essas políticas, ou enfim, em que medida isso está atendendo a causa do superdotado, né? Então a gente vê, por exemplo, na Finlândia, pesquisadora como a Kirsi Tirhi, que tem investido na área da superdotação, na Suécia, a Caroline Sims, né? Enfim, então, inclusive, em 2015, foi realizado na Dinamarca o Congresso do Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas, com esse objetivo de dar mais visibilidade ao tema, de chamar a atenção da sociedade dinamarquesa para a causa do superdotado, né? Então, a gente observa que a gente não vai encontrar nesses países do norte da Europa centros de atendimento ao superdotado, como a gente vê nos Estados Unidos e em outras partes da Europa, né? Porque tem toda essa filosofia de que todos devem ser atendidos de acordo com as suas necessidades, digamos assim, tá? Mas isso eu acredito que daqui a alguns anos isso vai mudar um pouco. Já na Europa Oriental, quando a gente fala da Rússia, Polônia, Ucrânia, Hungria, Romênia, a gente já vê programas para superdotados, escolas especiais na área de ciências e artes, muitas parcerias com a universidade e o investimento na educação do superdotado. Há cerca de 2 semanas atrás, eu dei uma palestra para professores na Bielorrússia. Fiquei surpresa com o convite que eu recebi para dar uma palestra para os professores, e tinham professores da Bielorrússia, da Ucrânia e da Rússia que participaram, né? Então, a gente observa o interesse das autoridades governamentais, né, em função, pela causa do superdotado, e na Rússia também, se a gente pensa, tem uma história de atendimento ao superdotado quando a gente remonta à ex-União Soviética, não? O investimento dos alunos talentosos, por exemplo, nos esportes, né, nas artes e mesmo nas ciências, né? Então, a gente observa que há, sim, programas e um interesse em investir nesses estudantes. A gente não vê tanta pesquisa como nos Estados Unidos, eu diria, mas há uma preocupação em não desperdiçar o potencial desses alunos, né? Na Turquia, né, um outro país também que a gente vê um aumento de pesquisas na área, eu tenho lido muita coisa de estudos que eles estão fazendo na Turquia sobre a superdotação, né? O que a gente observa, né? Lá eles têm um centro de pesquisa e prática para a educação de altas habilidades, né? Eles têm muitos programas de mestrado e doutorado na educação de superdotados e centros de educação especial para crianças superdotadas e talentosas, né? E é interessante, lendo um texto do Saki, que é um pesquisador turco que eu conheço, né? Ele comenta que o termo superdotação não existe na língua turca, não existe uma palavra para esse termo, né? E eles usam o termo talento especial, em vez de altamente talentoso ou altamente habilidoso, né? Justamente para evitar essa visão elitista da educação do superdotado, para evitar que essa educação seja taxada de elitista. Então, eles usam o termo talento especial.
E, segundo eles, tem habilidades que são muito valorizadas na Turquia. Lembra quando eu falei no início, né, que o próprio conceito de superdotação, o que é valorizado, varia muito de acordo com a cultura, com a sociedade. E na Turquia, o que eles valorizam? A habilidade prática, a inteligência prática, o pensamento lógico e a liderança. Então, eles têm buscado investir na seleção de indivíduos, de crianças, de adolescentes, que possam vir a desenvolver essas habilidades, né? E o Ministério da Educação turco tem apoiado a implementação de sala de recursos nas escolas, especialmente no ensino médio, que são programas que os alunos participam no horário contrário ao de sala de aula, né? Mas não classes especiais ou escolas especiais para superdotados. Então, são programas de enriquecimento no qual os estudantes selecionados participam depois da escola. Bom, no continente africano, né, a gente observa, né, de acordo com esse autor que eu consultei, o Mari, que inclusive vai ser um dos palestrantes convidados no próximo evento do Conselho Mundial, que eu vou comentar com vocês mais adiante. Ele diz o seguinte, que a superdotação, o conceito de superdotação no continente africano, na cultura africana, né, é uma combinação criativa de aspectos que inclui a aptidão, que seria a dimensão cognitiva, o respeito, a obediência, né, às autoridades, aos mais velhos, que seria a dimensão cultural, e a confiança e o cuidado com os outros, né, a dimensão socioemocional. Então, o foco da superdotação no continente africano é na promoção do bem-estar do grupo, do coletivo, né? O meu potencial, o meu talento, ele tem que ajudar o grupo, não é um benefício próprio, não é um benefício individual, né? Então, é uma outra maneira da gente, se esse talento que eu tenho ajuda a minha comunidade, então isso é um talento importante, isso é um talento valorizado naquela cultura, né? Então, o conceito de inteligência também no continente africano, por exemplo, na área rural, o conceito da inteligência prática ele é muito mais importante, muito mais valorizado, saber lidar com os problemas, saber resolver os problemas do dia a dia. Ao passo que, no contexto escolar formal, é a inteligência acadêmica mais valorizada. Então, há uma distinção do que é valorizado na área rural e o que é valorizado nas cidades, né? Os instrumentos importados nem sempre atendem às necessidades do público-alvo, quando a gente fala da identificação, né? E não há programas governamentais voltados para o estudante superdotado na África. Não há programas de iniciativa governamental, o que eu vou falar daqui a pouco, aqui, né? São iniciativas de organizações não governamentais, entidades privadas. Então, por exemplo, na África do Sul, especialmente, que eu acho que é um dos países do continente africano que mais avançou, digamos assim, no atendimento ao aluno superdotado, na África do Sul, eles têm implementado políticas de inclusão, mas o superdotado nem sempre é explicitamente mencionado nessas políticas educacionais, né? Aí o autor menciona a Radford House, que é uma escola particular na África do Sul para estudantes superdotados, né? Em Joanesburgo, né? Na cidade de Joanesburgo, e também a Oprah Winfrey, aquela apresentadora norte-americana, né? Ela também deu apoio, deu suporte, né? Investiu nessa academia de liderança para meninas, também na cidade de Joanesburgo, né? Então, investiu nesse programa, né? Implantou esse programa para meninas. E na cidade do Cabo tem a Academia de Matemática, Ciências e Tecnologias, que recebe os alunos, né, talentosos nessas áreas, mas essa academia ela tem parcerias internacionais, especialmente com os Estados Unidos, né? Então, são, digamos assim, projetos ou propostas bem pontuais, né, de atendimento ao aluno superdotado, especificamente na África do Sul. Em Israel, né, é outro país que tem investido maciçamente, a própria cultura, eu diria, né,
do povo israelense, eles investem na excelência, eles valorizam o talento, eles valorizam o esforço, né? Eles investem, eles acham, não desperdiçam os seus talentos, digamos assim. Então, tem muito material produzido pelos pesquisadores israelenses, né? Um deles é o Programa Nacional de Mentoria, que foi instituído em 2009 pela divisão, tem uma divisão de estudantes superdotados do Ministério da Educação, gente, para vocês verem a importância, né, que esse tema, né, que esses estudantes têm para Israel. O objetivo é cultivar futuros líderes em várias áreas de talento, né? Então, eles provêm oportunidades ao estudante para se envolverem em atividades de investigação aprofundada de tópicos de seu interesse, também foco na carreiras futuras, né, orientação para carreiras, e utilizar suas habilidades para contribuir para a comunidade. Então, também tem esse objetivo, né? O meu talento, a minha habilidade não é para só apenas o meu bem-estar, né? Mas é para retornar para essa sociedade, para contribuir, para melhorar a qualidade de vida da minha sociedade, da minha comunidade, né? E aí, o processo seletivo para esse programa de mentoria, o candidato ele responde a questionários autobiográficos, a indicação de professores, a entrevistas com candidatos, e a partir do momento que os alunos são selecionados, então são selecionados mentores para acompanhar esses alunos. O Oriente Médio também, gente, tem investido muito na educação de superdotados, mas muito mesmo, né? Inclusive, o Congresso do Conselho Mundial esse ano, se não fosse pela pandemia, estaria acontecendo em Dubai, nos Emirados Árabes, né? Mas, tendo em vista a pandemia, agora ele passou a ser online, né? Então, por exemplo, o Emirados Árabes, né, ele tem programas para superdotados, ele tem o World Gift Centers, que é mantido pela Hamdan Foundation, né? É um centro que tanto atende alunos superdotados, como também tem é um centro de pesquisa, né? Ele tem programas de mentoria, oferece programas de mentoria com parcerias com universidades e instituições europeias, americanas, africanas, peruanas, asiáticas. O programa se chama Global Talent Mentoring. E eles também têm publicação de boletins. É esse que eu botei aqui embaixo, né, a foto, World Talent Web. Né? É um boletim desse World Gift Center, que é, então, mantido pela Hamdan Foundation. Inclusive, a Renata Prado, que Maria Lúcia mencionou, né, que é uma das delegadas do Brasil no Conselho Mundial, ela tem um trabalho em parceria com essa fundação. Né? Ela foi convidada para desenvolver um projeto com eles. Bahrein também é um outro país do Oriente Médio que tem investido na educação do superdotado, né? Então, eles têm ofertado programas de enriquecimento, no momento virtuais, em função da pandemia. Então, os alunos superdotados estão sendo atendidos, né? Enriquecimento curricular nas áreas de resolução criativa de problemas e habilidades de autodesenvolvimento. Eles também têm o Gifted Student Center. Então, a gente observa, né, também uma preocupação desse país com a implementação de centros de apoio ao estudante superdotado. Na Ásia, a gente observa também um grande investimento na educação do superdotado, e o MED agora, né? Existem associações em prol dos superdotados, programas, congressos especificamente sobre superdotação, né? Eu destaco aqui a China, né? Eles têm, por exemplo, nessa Universidade de Ciência e Tecnologia, eles têm uma turma especial para alunos superdotados, né? Então, tem uma turma que é atendida nessa universidade. Eles têm grupos de pesquisas, né, vinculado ao Instituto de Psicologia da Academia Chinesa de Ciências. Interessante, eles usam o termo supernormal para se referir ao aluno superdotado. Eles não usam altas habilidades, eles não usam superdotação, nem talentoso, eles usam o termo supernormal. E eles estão interessados em estudar e atender crianças superdotadas desde a pré-escola, né? E entre os grandes desafios que eles enfrentam é a formação de professores, né? A questão de professores
capacitados, habilitados para atender o aluno superdotado. E, para isso, eles estão desenvolvendo parcerias com universidades para o treinamento e formação desses professores. Também estive lá em Hong Kong, isso foi em 2006, né, dando um workshop, dando uma palestra, também especificamente sobre essa área da superdotação, né? A Índia, surpreendentemente, recentemente assisti um evento do Conselho Europeu para Altas Habilidades e havia um representante da Índia numa mesa falando sobre o atendimento ao superdotado na Índia, né? E o que a gente observa, né? Que existe, né? Há um interesse em investir nessa área na Índia, né? Eles têm lá a Política de Educação Nacional, que foi instituída em 2020, com menção especial ao apoio ao estudante superdotado e talentoso, então, destacando a importância da identificação, do atendimento, especialmente aqueles alunos oriundos de contextos socioeconomicamente desfavorecidos, né? Eles têm, por exemplo, o Programa de Aprendizagem Inovadora Pradhan Mantri, ligado ao Ministério do Desenvolvimento e Recursos Humanos, onde há um programa residencial para superdotados, né? Também o Gift Education Project, o Instituto Nacional de Estudos Avançados, Centro de Pesquisa em Educação do Superdotado, Kaveri, e programas para superdotados de áreas rurais, né? A Índia também é um país muito grande, né? Uma população muito alta, mas há, sim, uma preocupação também em atender esses alunos, especialmente os de classe menos favorecidas. Chegando ao nosso continente, né? Com relação à América do Sul e América Central, o que a gente observa, né? Países como México, Chile, Peru, além do Brasil, têm uma tradição na educação do superdotado, no desenvolvimento de programas e pesquisas sobre superdotação, né? Eu acho que dos países da América do Sul e América Central são os países, digamos assim, que têm uma história mais longa na área, né? Então, no México, talvez pela proximidade com os Estados Unidos, né? Eu sei, por exemplo, o professor Renzulli já deu muito workshop, já fez muito treinamento lá, a professora Sally Reese também. Então, há uma grande troca entre esses dois países. O Chile, especialmente da Universidade Católica do Chile, eles têm uma equipe e tem um trabalho de atendimento ao aluno superdotado e, inclusive, do talento feminino também, eles têm trabalhos nessa área. No Peru, a professora Sheila Blumen, também da Universidade Católica do Peru, né, Pontifícia Universidade Católica do Peru, com seu programa Future Minds, onde ela atende alunos de diferentes partes do Peru, né, inclusive o pessoal dos Andes, né, ela também tem estudado, né, e atendido esses alunos, né. A Argentina e o Uruguai estão iniciando os trabalhos na área, né? Por exemplo, no Uruguai, a professora Suzana Pérez, que esteve aqui no Brasil, atualmente ela mora no Uruguai, está iniciando o trabalho nessa área, um curso de especialização, enfim, curso para professores. A Argentina também, com a professora Paula Irueste, né? Os primeiros trabalhos nessa área, formação de profissionais. O Paraguai também tem alguma coisa. O primeiro programa para o superdotado foi criado em 2017, numa escola particular, mas a aceleração ainda não é uma prática corrente, não é aceito ainda, né, oficialmente, né, pelo governo paraguaio, né, mas há também uma iniciativa, interesse em investir nessa área. Bom, então, assim, depois dessa visão geral, né, gente, o que está acontecendo no mundo, né, em termos de atendimento ao superdotado, o que a gente pode concluir, né? Que a produção do conhecimento não ocorre apenas nos Estados Unidos. É claro, como eu falei para vocês, é o grande centro produtor de conhecimento e de atendimento. Essa é a minha posição, né? Porém, há muitos pesquisadores na Europa Ocidental, Europa Oriental, Ásia, América Latina, né? E uma coisa que eu sempre falo, né, para as pessoas que estão comigo, que trabalham comigo, né, meus parceiros na área da superdotação, é que a gente não pode se ater apenas à literatura nacional. Não adianta a gente ficar lendo só o que a gente produz aqui no nosso país, né? Isso é importante, né, valorizar o que a gente produz aqui, mas a gente não pode ficar preso a isso, né?
é preciso ler o que foi produzido, especialmente em língua inglesa, porque a maior parte das revistas hoje em dia publica em inglês, né? E conhecer os periódicos mais relevantes da área. Por exemplo, o Gifted Child Quarterly, que é publicado pela National Association for Gifted Children, que é uma associação norte-americana, o Gifted and Talent International, que é um periódico, uma revista, publicado pelo World Council for Gifted and Talented Children, a revista High Ability, do European Council for High Ability, Journal for the Education of the Gifted, Gifted Education International, Roper Review, enfim, são periódicos específicos da área da superdotação e periódicos assim, de excelente qualidade, né? Que publicam as pesquisas, né? Os modelos teóricos mais recentes da área, né? Então, eu até trouxe aqui, fiz uma colagem aqui das revistas, né? As mais conhecidas da área, que realmente a gente não pode deixar de conhecer o que tem sido publicado, né? É preciso também conhecer, eu sempre falo, os modelos teóricos de superdotação a fundo, ler os autores nos seus textos originais e não em fontes secundárias, né? Porque muitas vezes a gente pode se deparar com problemas de tradução, interpretação desses modelos, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de, sempre que possível, ir ao texto original do autor. Então, se eu vou ler quero estudar o modelo dos Três Anéis, professor Renzulli, eu tenho que ler os textos dele, não apenas alguém apresentando o modelo dele, né? Eu falo muito isso para os meus orientandos na UNB. É importante também a participação em congressos internacionais, né? Estava comentando com Maria Lúcia hoje isso mais cedo, né? E não apenas os nacionais, né? A gente tem que conhecer quem são os pesquisadores da área, né? O que tem de novo, né? Que prática nova está sendo recomendado, né? O que tem sido feito em outros países, o que os estudos estão nos revelando, quais as práticas, né, que têm um amparo científico. Também é importante a gente participar desses congressos internacionais para divulgar o que nós fazemos no Brasil, né? A gente também faz muita coisa aqui, a gente já avançou muito no nosso país, então a gente tem que levar isso para fora, né? Eu acredito muito nisso. Estabelecer redes, estabelecer parcerias, né? Trocar ideias com outros pesquisadores, com profissionais, com educadores, né? Isso, a meu ver, também faz parte de uma formação profissional e acadêmica, né? E mesmo no caso dos pais, né, preocupados, né, com seus filhos, né, é importante também que os pais tenham oportunidade. Inclusive, muitos desses congressos internacionais têm sessões especificamente para famílias de superdotados, né? E aí eu trago algumas associações internacionais. O ETHA, que é o European Council for High Ability, o Conselho Europeu para Altas Habilidades, o Conselho Mundial para Crianças Superdotados, a Federação Ásia-Pacífico de Superdotação, né? São alguns exemplos, né, de associações internacionais. Nós temos também eventos, né, na área, o evento do ETHA, que vai ocorrer agora em setembro, o evento do Confratute, que é um evento realizado na Universidade de Conérica pelo Renzulli Center, geralmente ocorre em julho, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tem eventos promovidos por associações nacionais, como, por exemplo, a National Association for Gifted Children, que é a Associação Norte-Americana para Crianças Superdotadas. Geralmente, os eventos ocorrem em novembro. A ANES, que é a Associação Portuguesa, o Combrage, aqui no Brasil, né? Existem também associações regionais. Então, por exemplo, existe a Associação para Superdotados da Califórnia, da Flórida, de Conérica. Cada estado, eu diria assim, vários estados norte-americanos têm a sua associação específica, né? E aqui eu trago para vocês a chamada, né, do Congresso do ETHA, do European Council for High Ability, que vai acontecer de 31 de agosto a 2 de setembro, né? Seria realizado na cidade do Porto, mas em função da pandemia vai ocorrer de forma online, né? Então temos aqui o professor Howard Gardner, modelo dos Três Anéis, também fui convidada para apresentar uma fala, a professora Heide Stoger, da Alemanha, e outros professores também que
atuam na área. O Confratute, o Congresso da Universidade de Connecticut, que vai ocorrer agora online também, em função da pandemia, de 12 a 14 de julho, as inscrições estão abertas. Inclusive, nós fizemos um grupo de brasileiros, né? A gente teve um desconto, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo, né? Que eu passo para vocês os dados, né? Então, é um congresso organizado pela equipe do professor Renzulli. E aí agora eu vou falar um pouquinho mais do Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas, né? Cuja presidência eu assumirei em final de julho. Essa associação é uma organização sem fins lucrativos, ela foi fundada em 1976, né? E o objetivo é defender e apoiar o superdotado, né? Engloba uma rede de pessoas interessados no tema, né, no contexto mundial, educadores, pesquisadores, pais e profissionais. Atualmente, a sua sede nos Estados Unidos, na Western Kentucky University. Tem como objetivos, né, facilitar a comunicação de informações, ideias, uma atmosfera de aceitação e reconhecimento dos superdotados, ou seja, dar uma visibilidade a esses estudantes de todas as partes do mundo, de todos os backgrounds, apoiar e disseminar estudos sobre superdotação, apoiar a formação de profissionais na área da superdotação, colaborar com outras organizações que defendem a causa do superdotado e criar oportunidades para os membros se conectarem por meio de mídias sociais, website e outros recursos, né? Esse conselho ele é formado, né, por uma diretoria que nós chamamos de comitê executivo, né? São 7 pessoas que compõem esse conselho e tem que ser uma pessoa de cada país, por exemplo, não podem ter 2 pessoas dos Estados Unidos, tem que ser uma pessoa de cada país, né? E um dos membros desse comitê é o presidente, né? Então, a partir de julho, quem vai compor esse conselho, né? Pessoas representantes da Nova Zelândia, Escócia, Holanda, Austrália, Estados Unidos, Líbano e Brasil. Temos os delegados, como Maria Lúcia mencionou, Maria Lúcia é delegada do Brasil, representante do Brasil no Conselho, né? São a representantes de cerca de 50 países, e o World Council ele oferece conferências bianuais desde 1975, e a deste ano será a primeira na modalidade virtual, e cada conferência é realizada em um país, né? E também o Conselho ele oferece publicações aos seus associados, aos seus membros, né? Por exemplo, o Boletim do Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas, com artigos mais curtos sobre temas de interesse. Também há os delegados eles podem apresentar informações sobre o que está acontecendo em seus países, sobre o fenômeno da superdotação. Nós temos um periódico, a Gifted and Talent International, e a membership, o ser membro, né, dessa associação, dá acesso ao associado a mais 2 revistas, a Rope Review, que é uma revista na área da superdotação, e a Creativity Research Journal, que o foco é mais na criatividade, também é uma revista de excelência na área da criatividade, né? Então, aproveito aqui, né, para encorajar, convidá-los, né, a conhecerem o Conselho Mundial e, quem sabe, se tornarem membros, né? Qualquer pessoa interessada na temática da superdotação é bem-vinda a se tornar membro, a se associar ao Conselho Mundial. Aqui é o evento, né, que vai ser, então, realizado agora, final de julho e início de agosto, virtualmente, com palestrantes convidados da África do Sul, Holanda, Alemanha, Estados Unidos, Irlanda e Turquia, né? Então, vamos ter pessoas de diferentes, além, claro, de comunicações orais, simpósios, mesas redondas, sessão de pôsteres, né? Então, desde já também convido vocês a participarem, conhecerem, né, a programação, é o worldgift2021.com. E aí, estou terminando a minha fala, né? Então, para quê, né, a gente pensar no que está acontecendo em outros países, né? Bom, eu acho que, sem dúvida nenhuma, devemos criar uma onda de interesse e ação global para reimaginar a educação do superdotado e talentoso, né? Ou seja, o que está dando certo, o que precisa ser aperfeiçoado, né?
e, especialmente, o que o nosso país tem feito e o que mais pode fazer em prol do aluno superdotado, né? E aí eu também termino a minha fala apresentando essa citação, né? Que não existe desperdício maior do que um potencial não realizado, né? Então, acho que é importante a gente estar atento, né, aos nossos estudantes superdotados, talentosos, como nós podemos ajudá-los, né? E conhecer o que acontece em outros países para que a gente possa, então, nos inspirar, né? Ou então verificar, não, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente fez até agora está dando certo, o que mais a gente pode fazer. Então, acho importante reconhecer o que a gente tem feito, e eu gostaria de destacar aqui que a gente, o Brasil, avançou bastante, né? Eu não nego isso em hipótese alguma, avançamos bastante em termos de atendimento, em termos de pesquisa, né? Isso a gente tem que reconhecer e celebrar, mas também temos que seguir adiante, né? E talvez essas novas parcerias, conhecer o que é feito em outros países, pode nos dar ideia, pode nos ajudar a formar parceria, pessoas interessadas em investir no nosso país, no nosso programa, nos nossos programas de atendimento ao superdotado, enfim, para que esse desperdício, né, não ocorra no nosso país, né? Nós sabemos que no nosso país são 50 milhões de estudantes, cerca de 50 milhões de estudantes da pré-escola até o ensino médio, né? E menos de 1% foi identificado como superdotado de acordo com o último censo escolar, né? Então, ou seja, ainda tem muitos dos nossos alunos que estão invisíveis, né, no contexto nacional. Então, o que mais podemos fazer em prol desses estudantes, né? Então, é isso, eu agradeço mais uma vez, né, a presença de vocês, esse compartilhar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu acho que eu posso parar o compartilhamento, né, Daniela? Uhum. Sim? Pode sim, aham. Ok. A primeira coisa só que eu queria perguntar para a Denise é que alguém perguntou se os slides podem ser disponibilizados, os slides. Ok, não tem problema, não. Então, a Dani vai colocar ali o e-mail do Inodap, e normalmente, para as pessoas que desejam, para não mandar para todo mundo, porque às vezes não é necessário, eles passam o e-mail para a Dani e ela já repassa, porque a gente já tem os slides, que passaria se você permitir. Né? Com certeza. Nós temos algumas perguntas bem interessantes, acho que a Dani já separou alguma coisa, né? Só um minutinho. A gente já vai passar para você. Ok. Só corrigir o e-mail, porque senão o corretor ele corrige o acento, fica errado. Eu separei aqui, Denise, as pessoas estão comentando bastante, até mais adiante eu falo de algumas. Deixa eu começar aqui, então, pela Daniele, que escreveu assim: na Suécia, Noruega, Finlândia, mesmo não tendo algo específico para superdotados, mas tendo uma proposta de educação mais individualizada, mais personalizada, atende de forma satisfatória os superdotados? Tem estudos sobre isso? Se os pesquisadores começaram a questionar este modelo, foi por qual motivo? Tem como detalhar mais? Obrigada. Bom, eu até gostaria de detalhar mais, né? Mas aí a gente teria que realmente mergulhar nos estudos, né? Entrevistar os pesquisadores. O que a gente sabe, né? Que até então, em função da própria filosofia das escolas, e a gente vê, por exemplo, a Finlândia, nos exames do PISA, por exemplo, os estudantes finlandeses estão muito bem classificados, digamos, o país, a Finlândia, está muito bem classificada, né? Então, assim, em termos da educação que é ofertada, sem dúvida nenhuma, uma educação de alto nível, de excelência, né? Preocupada não só com o desenvolvimento acadêmico, intelectual, mas também o desenvolvimento cidadão desses estudantes, né? Então, isso, claro, tem muita
convergência com o que se fala, no que a gente busca na educação do superdotado, né? Mas, por outro lado, né, a gente começa a perceber, claro que, com certeza, tem atendido aos alunos superdotados, né? Mas eu não sei em que extensão isso tem acontecido especificamente, né? E aí é até uma questão boa para a gente ficar questionando, né? Será que, para atender o aluno superdotado, será que apenas o estudo individualizado, né? Ou então esse atendimento específico às necessidades desse aluno, será que isso de qualquer aluno, isso é suficiente para atender ao aluno superdotado? Né? Então, eu acho que, por isso eu vejo, digamos assim, uma inquietação, eu acho que esse é o termo mais correto, de alguns estudiosos, né, da área educacional, especialmente da Finlândia e da Suécia, e da Dinamarca também, né, que se queixam de que são poucas as iniciativas focadas especificamente no superdotado, que muita gente ainda, digamos assim, está com seu potencial subaproveitado, né? Então, a partir do que eu já ouvi desses pesquisadores mencionando, ela, claro, é uma educação de excelência, mas será que ela atende tudo que o superdotado precisa? Eu acho que esse é o ponto, né? Então, fica aqui a interrogação, a pergunta, né? E, de repente, pesquisas, né, para verificar em que medida esses alunos estão sendo atendidos em suas necessidades, né? Porque imagino que não chegam a ser identificados especificamente, né? E aí, quais são as queixas, quais são as dificuldades que essas famílias, por exemplo, lidam com isso, né? Porque também tem que lembrar, gente, que o aluno superdotado, ele não vive só na escola, ele não está só no contexto escolar, né? Ele está presente em outros contextos também. E como é que se faz esse atendimento, né? Fora do contexto escolar, por exemplo. Então, o que eu diria é uma boa questão de pesquisa, né, para investigar em que medida esse tipo de educação que é ofertado, especialmente nos países escandinavos, em que medida está atendendo ao aluno com altas habilidades. Certo. Então, vamos para a próxima. O Virgílio perguntou assim, sob que justificativa não tem programas para superdotados na Rússia? Negam a superdotação? Há apenas ritmos diferentes de aprender? Não, na Rússia tem programas de atendimento aos superdotados, sim, tem. Se eu passei outra ideia, me desculpem, mas existem, sim, programas de atendimento ao superdotado na Rússia, tá? Tanto que a gente nesse evento que eu participei, haviam professores da Rússia participando do evento, né? Então, incentivo também para que os professores... acho que a questão que muitos mencionaram nesse evento é a questão da formação do professor no atendimento ao aluno superdotado, né? Então, acho que essa é a questão, não só enfrentada pela Rússia, como outros países também, né? A formação do professor nessa área da superdotação, mas sim, eles continuam oferecendo, tem programas de atendimento ao superdotado na área de ciência, de artes, né? Então, talvez o que eu falei que talvez a gente não vê tão, ou talvez em função da língua, são os estudos, resultados de pesquisas, né? Mas isso pode ser que haja uma produção mais interna ao país, né? E não, por exemplo, artigos em inglês dos pesquisadores que chegam até nós, né? Então, talvez tenha produção mais na língua russa, em revistas russas, né? E que a gente não tem acesso. Eu acredito que muitos pesquisadores de fora da Rússia não tenham facilidade, domínio da língua russa para poder, então, ler os textos, né, e ver o que eles estão fazendo. Tá? Dificulta um pouquinho, né? Com certeza. A Cristiane Machado perguntou assim,
existe programa de bolsa para mestrado focado em altas habilidades, né, superdotação nos Estados Unidos? Como os jovens brasileiros superdotados podem entrar no programa de bolsas para faculdades americanas? Bom, aí segue o mesmo procedimento de outros estudantes, né? Então, tem o período que eles chamam de aplicação. Você tem, né, verificar quando é esse período, entrar no site da universidade ou do programa para verificar, né, as exigências da documentação necessária, preencher um formulário, ver o que eles pedem, por exemplo. Talvez alguns programas peçam cartas de recomendação, por exemplo, de professores e tal, preencher o formulário, geralmente, com certeza, vai ter uma entrevista, né? Então, fazer as aplicações, se aplicar. Então, eu não sei se a pergunta da Cristiane é em relação a alunos participar de programas de atendimento ao superdotado ou de formação no nível de mestrado e doutorado. Cristiane, se você quiser complementar a pergunta. Formação. Formação. Então, é a mesma coisa. Eu estava até comentando com Maria Lúcia, antes da gente começar, que eu tenho um aluno que fez mestrado comigo aqui no UNB, e ele fez aplicação para várias universidades fora do Brasil, nos Estados Unidos, em especial, para o doutorado, e ele foi aceito na Universidade de Connecticut, lá no Resuli Center, com bolsa da universidade, né? Também em função, claro, é uma pessoa talentosa e cujo tema, né, também foi do interesse da banca que o examinou, né, mas basicamente foi isso. Ele verificou no site da universidade a época, né, tem um período que você pode se aplicar, que você pode se candidatar, né? É tudo online atualmente. Então você preenche um formulário, tem cartas de recomendação. Me lembro que eu escrevi uma carta de recomendação para ele, né? Então, cartas de recomendação, e aí eles pedem, acho que é o currículo, né, da pessoa, traduzido, enfim. Tem uma entrevista, ele foi entrevistado por uma banca, né? E conseguiu a bolsa, né? Então, assim, dizer que é simples, não é tão simples, mas também não é impossível, né? Essa foi uma bolsa da própria universidade. A universidade concedeu a bolsa a ele, né? Às vezes tem bolsas de tempo integral, às vezes tem uma bolsa parcial, né? Então existem diferentes modalidades que são diferentes aqui no Brasil. Ou você tem a bolsa ou você não tem, né? Lá não. Lá você pode ter uma bolsa parcial ou uma bolsa integral, por exemplo, né? Então é um pouco diferente, mas sim. Você pode fazer se candidatar, né, no período estabelecido pela universidade e seguir, né, tudo online, anexar a documentação solicitada, né, nesse sentido. E, claro, concorrer com pessoas, muitas vezes, não só os americanos, mas pessoas de outros países também, né? Muito bem. Deixa eu só aqui. Da Neucilene. Ela gostaria de saber se a professora tem artigo expondo esses dados. Vi que tem dados bem recentes. Sobre os outros países, não. Eu preparei essa apresentação para hoje. Que bom. Preparei para hoje. Inédita. Não tenho um artigo, mas até uma boa ideia. Uma boa ideia, porque é um tema realmente interessante, né? O panorama mundial do que está acontecendo. Mas, no momento, não. Eu posso indicar alguns textos, né? Tem os handbooks de superdotação, handbooks internacional de superdotação, inclusive um que foi publicado em 2018, né? Que tem vários capítulos sobre o desenvolvimento da superdotação em diferentes países, né? Então, esses International Handbook on Giftedness geralmente tem informação sobre o que está acontecendo. O boletim também do World Council for Gifted and Talented Children também tem o relatório dos delegados, né, o que está acontecendo nos seus países, né? Inclusive, esses boletins vocês conseguem o acesso pelo próprio site do Conselho Mundial.
o acesso se não me engano, é free, né? De graça. Certo. Francis perguntou como o superdotado é atendido nas universidades brasileiras. Olha, são pouquíssimas universidades que oferecem programas de atendimento ao superdotado, né? Aqui em Brasília nós não temos essa proposta, né? Esse programa. Eu sei que, se não me engano, na Universidade Federal de Santa Maria tinha, quando a professora Soraya estava lá. Eu não sei, ela se aposentou, eu não sei se o programa continua, mas havia esse programa na Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Se não me engano, na Unesp, né, a Universidade do Estado de São Paulo, também tem um grupo, mas eu acredito que o atendimento é mais focado nos alunos da educação básica. Então, de fato, é uma área, eu diria, bastante descoberta, né, em termos de ofertas educacionais, né? Aqui eu estou vendo que a Raimunda está dizendo que meu filho está sendo atendido por uma equipe da UNB Campus Planaltina, né? Mas é uma equipe, talvez a equipe de psicólogos da Universidade Planaltina, da Universidade de Brasília em Planaltina, mas não é um programa de atendimento ao superdotado. Isso não está institucionalizado. Ele recebe uma orientação, né, por parte da equipe técnica da Universidade de Brasília no campus de Planaltina. Deve ser isso, Raimunda. Mas não é a universidade não tem um programa, exatamente, não é nada regulamentado, não tem um programa oficial, digamos assim, né? Há uma orientação. Isso pode acontecer, né? Então, o aluno com altas habilidades, o aluno às vezes apresenta dificuldades, né? Enfim, e aí é orientado por uma equipe, né? Mas não há um programa oficial de atendimento ao superdotado. Certo. A Eduarda perguntou se as identificações de superdotação, laudos, são semelhantes aos daqui do Brasil, os de fora, né? Ela quis dizer. Olha, sim. Olha, aqui no Brasil a gente vê uma diversidade também, né? Aqui a gente não encontra uma forma única de atender, de identificar o aluno superdotado, né? Então, varia muito de programa para programa, de instituto para instituto. Então, a gente também vai se deparar lá fora com uma diversidade de procedimentos, né? Mas, muitas vezes, essa identificação ela é feita por etapas, né? Então, por exemplo, inicia-se com os alunos, por exemplo, o próprio processo de identificação do Renzulli, né? Ele começa utilizando os instrumentos mais clássicos, né? Resultados de teste de aptidão, de teste de inteligência, depois os alunos no teste de criatividade, indicação de professores, autoindicação, indicação de colegas, até chegar indicação de ex-professores, né? Até chegar em alunos que não foram oficialmente identificados, digamos assim, até então, em que dado momento, em sala de aula, né, apresenta um interesse específico numa área, um aprofundamento de um tema, e esse aluno também pode ser indicado com o programa, né? Então, eu diria que não existe uma convergência em termos de procedimentos de identificação, nem dentro do Brasil e nem fora, né? Então, o que eu poderia dizer é que a maior parte dos programas, né, no cenário mundial, eles não trabalham apenas com resultados de teste de inteligência. Isso com certeza, né? Cada vez mais essa própria forma de identificar, ela está se estendendo, está sendo ampliando. Outras dimensões passam a ser também consideradas, né? Mesmo porque depende muito da área de talento também da pessoa, né? Como é que eu vou avaliar uma pessoa nas artes, um aluno com talento artístico e um aluno com talento na área esportiva, por exemplo, né? Então, depende muito do próprio talento. Agora, sem dúvida, a indicação de professor
ainda tem uma forte... É um dos procedimentos muito utilizados, entre todos os utilizados, né? Mas a indicação de professores ele tem sido mais uma constante em diversos países, especialmente, e o problema, muitas vezes, em função, ocorre porque nem todos os professores têm a formação na área, né? Mas muito ainda, muito do que é feito em termos da identificação recai no professor. Muito bem. A Janaína perguntou assim, como a criança brasileira poderia participar dos programas para superdotados da Johns Hopkins? Como é a seleção? Aí teria que verificar no site da universidade, do centro, né, de atendimento ao superdotado, o período, porque sempre tem um período para as pessoas se candidatarem, para as crianças, os adolescentes se candidatarem, e aí tem toda a documentação também que é exigida, né, que deve ser apresentado no momento da inscrição, digamos assim, para se candidatar, né? E aí tem os procedimentos que eles utilizam para identificar, para a seleção dessas pessoas, né? Então, assim, a minha sugestão é que vocês entrem nos sites dessas universidades, né, nos centros, né, de atendimento ao superdotado, para ver detalhadamente qual é o período para se inscrever, né, para tentar a seleção, o que é pedido, né? Qual é a documentação que é pedida para ser apresentada, né? Então, a Johns Hopkins, na Purdue University, né? E eu sei, por exemplo, que já tiveram alunos brasileiros que participaram, né, de programas da Johns Hopkins, na Purdue, e em outras instituições norte-americanas, né? Bacana. Eu vou fazer uma pausa nas perguntas só para fazer um comentário de uma pessoa muito querida nossa aqui, que é a Vera Pereira. Obrigada por compartilhar conosco esse panorama tão abrangente no cenário mundial, Denise. Muitos avanços e ainda desafios para superar, não é? A Vera é uma Obrigada, querida. Vera. A Vera está sempre acompanhando as nossas palestras. Eu acho, Denise, que eu sanei a maioria... Você, né? Desculpe. Sanou a maioria das perguntas que eles fizeram. Algumas são repetidas e também foram esclarecidas ao longo da sua explanação. Então, eu acredito que, a não ser que apareça mais alguma, mas praticamente todas sanadas. Eu queria só responder uma pergunta, acho que foi da Kátia, que eu estou aqui. Os testes de QI avaliam a parte acadêmica? Ah, sim. Não, os testes de QI avaliam a inteligência, o pensamento lógico, né? Então, não avaliam qualquer tipo de inteligência, avaliam inteligência lógica, inteligência racional, né? E a parte acadêmica não é um teste de QI, né? Pode ser as notas de provas, por exemplo, desempenho escolar, os estilos de aprendizagem, os estilos de expressão, né? Então, o que a gente chama de dimensão acadêmica, ele engloba não só as notas escolares, mas também os estilos de aprendizagem, os estilos de expressão, os interesses, né? Então, é uma visão mais ampla e o QI, ele mede a capacidade cognitiva do pensamento lógico-racional, né? Então, por exemplo, se a gente pega aqui o modelo a teoria das inteligências múltiplas do Gardner, por exemplo, ele não vai avaliar, o teste de QI não avalia todos os tipos dessas inteligências que ele apresenta, por exemplo, né? Se a gente pega o próprio modelo de inteligência do Sternberg, da inteligência prática, analítica e sintética, que seria a criatividade, também não avalia, né? Os testes de QI, por exemplo, eles não avaliam a criatividade, porque a criatividade é uma outra forma de cognição, né? Então, o teste de QI não capta a criatividade, né? Então, por isso que a gente não trabalha mais atualmente só com testes de QI, exclusivamente com teste de QI. O teste de QI pode dar uma informação importante, né, para a gente verificar o perfil daquele estudante, mas não apenas isso, tá? Inclusive, tem vários pesquisadores que são
críticos ferozes do uso exclusivo dos testes de inteligência, né, no processo de identificação. Tá. O Virgílio, ele perguntou assim, no Brasil, o reconhecimento, a identificação da superdotação é feita somente no ensino regular? Tem alguma sugestão de literatura? Eu posso adiantar que não é feita só no ensino regular, porque o INODAP faz a identificação antes do ensino regular, né? Mas a sugestão de literatura, Denise, até seu comentário. Olha, eu acho que talvez o que ele esteja querendo é alguma literatura sobre a avaliação, né? Como avaliar o aluno superdotado, né? E, de fato, como eu falei, vão ter diferentes propostas de avaliação, né? Aqui eu defendo uma avaliação multidimensional, onde a gente avalia os diferentes aspectos do desenvolvimento daquele indivíduo, né? Então, não só a questão acadêmica, não só a questão intelectual, mas também social, emocional, seus interesses, né? Relação com família, é importante a família ser ouvida, é importante a escola também ser ouvida, né? E, enfim, então, é muito mais do que simplesmente ir lá e pedir para o professor responder um instrumento, por exemplo, né? Da minha concepção. Talvez essa, em alguns programas, é a etapa inicial, que eles muitas vezes chamam de screening, né? Mas, muitas vezes, muita gente fica de fora, né? Porque um aluno, por exemplo, que é altamente criativo, mas é bagunceiro em sala de aula, então esse professor nunca vai indicar esse aluno, né, porque ele dá trabalho, que o professor pensa que ele não está interessado em nada, simplesmente ele está entediado em sala de aula e começa a criticar e começa a bagunçar, né? Então, e muitas vezes o professor desconhece mesmo, o professor acha que muitas vezes o aluno superdotado é aquele que tira as melhores notas, né? Então, a questão do screening, de você basear só na recomendação do professor, né? Provavelmente muitos alunos vão ficar de fora, né? Porque é uma avaliação mais restrita, digamos assim, né? E o que eu recomendo tem um texto meu antigo com o professor Eunice, o livro Psicologia não superdotados, determinantes, educação e ajustamento. Eu teria que, de cabeça assim, eu não me lembro exatamente, né? Tem um capítulo que vai sair recentemente, vai sair daqui a um tempo, publicado no livro da ArtMed sobre avaliação no contexto da escola, e eu tenho um capítulo especificamente sobre avaliação de alunos superdotados no contexto escolar, né? Então, eu acho que... Maria Lúcia já pegou aqui o livro, né? É um livro mais antigo, mas eu acho que ele tem informações básicas, né? Superdotados determinantes de educação e ajustamento. Isso, esse foi mesmo. minha Bíblia inicial. Esse eu acho que dá uma visão introdutória, digamos assim, sobre o tema. Mas se você jogar isso na internet, você acha muita coisa também, publicada aqui no Brasil e no exterior também, né? As pessoas estão pedindo o seu contato também, Denise, se você puder. Passar. Posso, é o meu sobrenome, flight@unb.br. Vamos escrever aqui, então. Pode escrever. UNB? unb.br. E o meu livro está com a dedicatória da Eunice e sua. Então, que legal! Olha, tem a dedicatória das duas aqui dentro. Meu Deus do céu! Esse eu não dou no impresso e não vendo. Ai, Maria Lúcia. Eu tenho um livro autografado pelo Paul Torrance, também não vendo, não dou, não empresto, né? É isso mesmo. Maria Lúcia... Eu não tenho Instagram, gente. Se eu tenho Insta, não tenho. Eu ia te perguntar na sequência. Não tem, Denise? Tem Facebook, mas Instagram não tem. Certo. Certo?
Eu acredito Eu acho que... que você deu uma abrangência tão grande da parte mundial que tem assim, coisas que, para mim, foram novidade também, embora a gente esteja mais ligado a isso, né? Mas, assim, algumas associações e alguma posição. A gente esteve na Dinamarca, a gente viu mais ou menos como é que era a posição deles, de uma preocupação muito grande desde a alimentação, né? Os restaurantes da Dinamarca tinham alimentação vegana, alimentação, vamos dizer, sem agrotóxicos, né? Você podia escolher um cardápio assim separado em qualquer restaurante que você passava assim na rua, né? Então eu vejo assim que a preocupação era muito mais assim com uma boa orientação alimentar, uma boa orientação escolar, mas não era assim aquela coisa específica de selecionar um grupo, né? Eu vi assim como a preocupação é um pouco diferenciada da nossa. Sim. Então, a gente tem essas experiências, como você disse, no momento que você viaja e procura estar nesses congressos, a gente tem muito mais conhecimento de oportunidades, de aberturas, e vai ampliando até com as pessoas que estão assim, comparecendo aos congressos. Eu acredito que agora o Conselho Mundial online vai favorecer muito as pessoas que nunca tiveram de poder conhecer um pouco mais os autores, conhecer os pesquisadores, os palestrantes. Então, favoreceu como nós fizemos o Combrase também internacional online. Eu acho que assim que pessoas que nunca teriam oportunidade de ver a Sally Ruiz, a Jean Gabis, né? Muitas pessoas assim, o Delcio também, então muitas pessoas conheceram mais de perto, então vai ficando uma visão mais humana. Eu acredito que agora o Conselho Mundial, eu acho que seria muito bom que as pessoas pudessem assistir às palestras, porque são autores muito bons, palestrantes muito bons, né? Eu acho que é uma chance de ser um início, uma iniciação vamos dizer, a essa organização, e depois, futuramente, quando retornar a cada 2 anos as oportunidades da gente conhecer presencialmente, as pessoas já estão mais encantadas com esse trabalho, porque a gente sabe que a gente fala do Conselho Mundial e ninguém tem muita ideia de como é. Mas no momento que você consegue ver, mesmo o online, vai trazer muito mais abertura para as pessoas conhecerem, né? Com certeza, Maria Lúcia. Eu acho que a gente, no mundo globalizado que a gente está vivendo, né, a gente não pode mais ficar preso ao que está acontecendo só aqui no nosso país, né? A gente tem que romper essas fronteiras, né? E acho que com a tecnologia isso está sendo muito favorecido, né? Então acho que a gente não pode perder a oportunidade, né, de saber o que as pesquisas de ponta têm falado sobre o tema, o que tem sido recomendado, né? E eu sempre, desde o início, desde quando eu comecei a me envolver com o tema da superdotação, que foi nos anos 80, né? Por influência, né? Forte influência da professora Eunice Alencar, que foi minha professora na graduação, e eu fiz uma disciplina com ela, e depois disso a minha trajetória na psicologia mudou completamente, né? E eu digo a você, Maria Lúcia, que a oportunidade de ter estudado fora, isso também abriu muito a minha cabeça, e a gente estava comentando hoje ainda, né? Eu estava comentando mais cedo com você. Primeira vez que eu estive num congresso do Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas foi em 1997. Estávamos lá, né, Maria Lúcia? Eu era estudante de doutorado na Universidade de Connecticut, né, e apresentei uma sessão de pôster, assim, nem sabe, né, tudo novidade para mim, e nunca na minha vida eu pensava que um dia eu assumiria a presidência daquela organização, né? Então isso mostra, né, como também a gente tem que ir atrás do que a gente acredita, né? E fazer sempre o melhor. É uma coisa que eu aprendi muito com a professora Eunice Alencar. Fazer da melhor maneira que você puder, né? Se esforçar ao máximo e fazer com a melhor qualidade que você puder, né? Então, essa lição eu sempre trago comigo, né? Então, mas é isso. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos aqui, o convite do Inodap para estar aqui. E estou disponível, se alguém quiser mais informações detalhadas sobre o Conselho Mundial para Crianças Superdotadas, sobre tanto o Congresso
como se tornar membro, né, do Congresso, do Conselho, e estou à disposição. Muito obrigada. Tá. Nós é que agradecemos, a gente espera que a gente possa estar se encontrando outras vezes, né? Eu deixei para que a Denise viesse assim mais próxima do Congresso, para que a gente pudesse falar, como vai ser agora final de julho, já tem essa instigação para a gente aproveitar mais. Eu vi que todo mundo está agradecendo muito, tem a oportunidade de ver alguma coisa diferente do que essas lives, mais assim, que nós temos está acontecendo muita live, mas assim, é muito como se fosse entrevista com a pessoa e tudo. É ótimo para conhecer, mas a gente precisa aprofundar certos assuntos para que as pessoas também conheçam esse outro lado. Quem tem filho na área da superdotação tem que conhecer o que está sendo feito, né, pelo mundo, porque não sabe se esse filho vai estudar aqui, ou em Israel, ou na Turquia, ou na Índia. Daqui a pouco, né, eles têm outra oportunidade, e saber que lá também tem, que em outros lugares também tem, que a gente às vezes idealiza alguma coisa e lá não é tão bom, ou a gente também não pesquisou. Então, acho que a chance da gente conhecer um pouco mais. Agradeço a todo mundo, agradeço a Denise, espero que a gente esteja por muitos congressos. Com certeza, Maria Lúcia. Batalhando e aprendendo e trazendo realmente muita coisa para cá, para o Brasil, levando do Brasil também o que a gente já evoluiu, não é? E eu acho que esse é o nosso trabalho. Eu acho que quando a gente caminhou um pouquinho mais, a gente tem a obrigação de multiplicar e de dividir também com as pessoas essas informações que nós conseguimos. Verdade. Isso mesmo. E a tua trajetória desde 97 é fantástica. Eu acho que você, né, não esperava, mas foi muito bom que você tenha persistido nisso, porque hoje nós temos uma presidente do Conselho, uma brasileira. Eu acho que é um orgulho enorme. Agradeço muito e agradeço a tua oportunidade, quer dizer, a tua disponibilidade de aceitar, porque um cargo desse não é fácil, né? A gente tem que pensar, será que eu aceito? Será que vai dar? Será que nessa época ainda vale a pena, né? Eu acho que realmente foi muito bom. Agradeço a Dani para estar com a gente aí, nos dando esse suporte sempre, né? Nos ajudando. Eu acho que o Inodac está aqui junto para isso. O que você precisar da gente, você sabe que pode contar sempre. Né? Isso mesmo. Acho que nós estamos sendo muito felizes com as palestras, porque estamos trazendo material muito recente, né? Como o da Denise, que é inédito, né? Como também foi da Domitila, né? E da Cristina e tudo, a gente está muito feliz. A Verinha também da fez Verinha também. Nós temos pessoas muito interessantes. Da Denise Breiro, né? Eu acho a gente tá muito feliz com isso, de poder proporcionar, né, para o Brasil, porque você vê quantas pessoas, né, de tantos lugares podendo ouvir assim, né, pessoas tão queridas, tão prestigiadas assim. A gente não consegue pegar na mão da referência, mas pelo menos fica um pouquinho mais próximo da pesquisa, né? Porque só a leitura, né? A pesquisa fica um pouquinho mais pertinho da gente. Isso é muito bacana, acho. Obrigada mesmo, uma coisa Denise. Que a gente tem que deixar esclarecido, a tua fala vai ficar no nosso canal do YouTube. Sim. Porque a Denise vai achar. Então, quem não teve oportunidade, quem quiser ver mais detalhes, quiser ver de novo, vai estar, acho que daqui uns 2 dias a gente já está com isso no YouTube, né? Então, eu peço, Daniela, você pode mandar para mim quando você tiver o link do YouTube, que aí eu vou divulgar também. Mando sim, com certeza. Tá ótimo. Tá bom, então. Obrigada, então, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada, viu? Obrigado.